Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, porque a proposta desse ano vai ser isso: qual é a tua obra? Nós vamos parar aqui um pouco para pensar nisso, o que a gente está fazendo da nossa vida? E o que Deus pensa disso que a gente está fazendo com a nossa vida? Eu coloquei no site lá uma frase que eu aprendi na época que o meu irmão mais novo, que faleceu ano passado, foi atropelado aqui na frente. E naquele momento que ele estava na cama, tão jovem, eu vi uma frase que tem norteado a minha vida, que diz assim: não faça da sua vida um rascunho, pode ser que não dê tempo de passar limpo. Não faça da sua vida um rascunho. E como é que a gente faz o rascunho? A gente vai escrevendo, depois eu conserto isso aqui. A gente vai escrevendo, depois eu conserto isso aqui. E quantos estão vivendo ministerialmente assim? Vão empurrando com a barriga, vão fazendo, depois eu conserto. Só que pode ser que não dê tempo de passar limpo. Só que pode ser que não dê tempo de consertar. Quando eu olhei naquela cama, eu me imaginei, e se fosse eu? Como é que seria o Palavra da Vida? E se fosse eu naquela cama, como estaria a minha família? E se fosse eu naquela cama e meu irmão partiu no final do ano? E se eu tivesse partido, o que estaria acontecendo hoje aqui no Ministério Apostólico Palavra da Vida? Porque eu parti. Entende? Então é essa questão que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. O que você está fazendo? E nessa noite, particularmente, nós vamos trabalhar sobre o tema: qual a verdadeira essência do seu chamado? Você já parou para pensar nisso? Qual é a verdadeira essência do seu chamado? E aí, quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A gente pode ler junto, de novo, só esse versículo? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu vou repetir: de forma que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ele é alguma coisa. E aí o texto continua dizendo: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus, o que diz a sua Bíblia? Você pode repetir isso em voz alta? Somos cooperadores. Mais uma vez, somos cooperadores. De Deus somos cooperadores. Aleluia. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Eu quero parar por aqui, nesse texto. Por quê? Porque esse texto marcou muito a minha vida nesses dias. Porque quando a gente para pensar nessa questão de qual é a tua obra, de acordo com o dicionário, presta atenção nisso. Obra é aquilo que resulta de um trabalho, de um conjunto de ações de alguém, ou dos efeitos de alguma coisa em vista de um certo resultado. Obra é o resultado final de um monte de ações que a gente implementa, de um monte de decisões que a gente vai tomando, e no final está ali a nossa obra. Por isso que a gente precisa parar nesse momento para pensar qual é a tua obra, a partir desse entendimento que obra é o resultado das suas ações, é o resultado das suas decisões, é o resultado do seu caminhar, é o conjunto de ações, de esforço que você tem feito para chegar a algum lugar. Então, quando a gente para entender isso, a gente percebe que a proposta desse ano é analisarmos as nossas ações e o que estamos esperando alcançar com elas, e acima de tudo buscar entender o que Deus acha de tudo isso. A proposta desses dias é exatamente isso: a gente parar para avaliar o que a gente está fazendo, aonde a gente quer chegar com o que a gente está fazendo, e o que Deus espera de tudo isso, e o que Deus pensa, na verdade, de tudo isso.
Eu vou repetir, a proposta desse Cura Minha Noiva é a gente parar para pensar no que a gente está fazendo, aonde a gente quer chegar com o que a gente está fazendo e o que Deus pensa de tudo isso. Vai ser simples assim. Vai ser simples assim. O que é que a gente está fazendo, aonde a gente quer chegar com o que a gente está fazendo e o que Deus, quando olha para tudo isso, pensa sobre isso. Essa é a proposta do Qual é a Tua Obra nesse ano. Pois temos aprendido, querido, que nem tudo o que fazemos, ainda que para Deus, é aprovado por Ele. Você já chegou a essa conclusão? De que existem pessoas desviadas no altar. Você sabia que isso é possível? Porque o que é um desviado? A gente vai fazer um evangelismo, aí de repente a gente encontra aquela pessoa, ela diz assim: eu era levita, eu era diácono. E aí a gente percebe que ela desviou. E por que ela desviou? Porque o lugar dela é aqui. Ela está lá no barzinho. Ela está no lugar errado. E ela, estando no lugar errado, ela não está fazendo aquilo para o qual Deus a chamou. Mas a gente tem percebido que existem pessoas que estão no altar e estão perdidas aqui no altar, fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. E se desviado é estar fora da vontade de Deus, eu posso estar desviado no altar. É essa a proposta que a gente tem visto, de tantas pessoas que estão perdidas no altar. Foi para isso que o Cura Minha Noiva nasceu, para resgatar esses perdidos de dentro da igreja, que são tantos quantos os que estão fora. Existem tantas pessoas perdidas dentro da igreja, como os que estão fora da igreja. A gente tem visto um monte de igreja cheia, mas se você conversar com várias dessas pessoas, inclusive alguns líderes, eles não sabem para onde estão indo. É tudo no automático. Eles estão na escala, eles sobem, eles ministram, eles pregam, eles muitas vezes são usados por Deus, mas eles mesmos nem sabem aonde querem chegar. E aí, querido, visto que o nosso tempo aqui na terra é limitado, precisamos aprender a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio e comecemos a parar de desperdiçar talento, potencial. Você já leu o Salmo 90, você vê que Moisés está ali fazendo uma avaliação da vida. Ele fala da brevidade da vida, que a vida passa rápido. Alguns chegam a 70, outros a 80, e a partir daí é enfado e canseiro, ou seja, não dá para fazer mais muita coisa. Então presta atenção, ele está olhando lá para frente, ele está fazendo contas, ele está falando, cara, a vida a gente consegue chegar até 70, até 80, e ele olha para a vida dele hoje e diz: Senhor, ensina-me a contar quantos dias faltam para chegar a 70. Para chegar a 80, porque a partir dali não dá mais para fazer muita coisa. Ensina-me a contar os meus dias, de tal forma que eu encontre um coração sábio. O que ele quer dizer? Me ajuda a não perder mais tempo com a minha vida, visto que a minha vida é limitada, visto que daqui a pouco eu passo. Me ajuda a pensar melhor como eu vou fazer com a minha vida hoje e agora. E aí, queridos, quando a gente olha essa questão, dos princípios que mais marcou e tem norteado a minha vida, foi ter descoberto que o nosso Deus é um Deus geracional. E sendo um Deus geracional, Deus de Abraão, quem mais? De Isaac e de Jacó, amém? Ele tem planos geracionais. Ele começou com Abraão e ele terminou em Abraão? Não. Abraão veio Isaac e terminou em Isaac. Quantos filhos Isaac teve? Uma multidão de filhos? Não, só começou lá em Jacó. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que o que Deus tem para realizar na minha vida não começa em mim e nem termina em mim, passa por mim. Você já parou para pensar nisso? Que você hoje é o resultado do que aconteceu aqui atrás? Seus traumas, sua visão de vida, tudo que você hoje, seus medos, seus limites,
muitas vezes vem de várias experiências que aconteceram aqui atrás. E você então é o reflexo disso que aconteceu aqui atrás. E na verdade, isso vai passar por você e vai pegar quem vem na sua frente. Entende? Então, quando a gente para pensar nisso, a gente não pode negligenciar o que aconteceu aqui atrás. Amém? A gente não pode negligenciar, como em muitas igrejas, que diz que aceitou Jesus, resolvido. Você recebe o combo. Está tudo incluído no pacote. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Queridos, na prática, é assim que funciona, simples assim? Na prática, alguém que foi abusado sexualmente, é assim que funciona, aceitou Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo? Na prática é assim? Na prática, um casal que passou por um adultério e converteu a Cristo, é assim simples, aceitou Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo? Ou agora esse casal precisa de cura? Durante muito tempo não nos foi ensinado que a obra de Deus, ela trabalha o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Para a gente poder ser salvo plenamente, tem que ser tratado o passado, o presente e o futuro. No passado, foram os nossos atos. A gente vacilou, a gente adulterou, a gente roubou, a gente mentiu, a gente fez um monte de coisa errada. Praticamos atos pecaminosos e nos arrependemos desses atos. E a Bíblia diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Se houve arrependimento, não há mais condenação dos atos pecaminosos que eu cometi no passado, amém? Porém, esses atos geraram consequências, geraram feridas, geraram efeitos colaterais, que agora eu preciso de libertação. Agora eu preciso de cura e libertação. O problema é que durante muitos anos, libertação era expulsar demônio das pessoas. Por isso que não cabe para muitos pastores, um crente, muito menos um pastor, passar por libertação. Porque libertação é para quem é macumbeiro. Libertação é para quem é feiticeiro. Libertação é para quem se envolveu com um monte de coisa, de prostituição. Quando na verdade, a Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Se você pegar o contexto desse texto, você vai ver que a Bíblia diz que disse Jesus aos que haviam crido nele. O texto começa assim: disse Jesus aos que haviam crido nele: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquele momento, eles dizem assim: nós nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus falou: mas todo aquele que peca é escravo do pecado. E eles começam a questionar Jesus: não, nós somos descendência de Abraão. Ou seja, a verdade que Jesus estava falando era a respeito deles próprios. Não era a respeito da Bíblia. Era a respeito deles próprios. Sabe por quê? Porque enquanto você não reconhecer que você precisa de libertação, nem Deus consegue te libertar. Você vai pegar nesse texto que Jesus falou: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles se sentiram ofendidos, porque eram descendências de Abraão. E se você pegar o final do texto, eles pegaram em pedras, quando Jesus afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. E eles acharam que ele estava falando uma blasfêmia, e a Bíblia diz que eles pegaram em pedras, e Jesus teve que fugir do culto. Prestou atenção, querido? Houve um culto, houve um apelo, alguns creram em Cristo, vieram à frente, e disse Jesus aos que haviam crido nele: conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade? A verdade a meu respeito. Quantos estão aqui nesses dias que vão ouvir algumas verdades, espero eu, que vão ouvir algumas verdades com relação à sua vida, à sua caminhada,
e que de repente você estava enganado. E de repente não era isso que Deus tinha para a sua vida, mas você veio de uma escola que ensinava que era assim. E aí você sempre fez assim, porque sempre me falaram que era assim. E de repente nesses dias você vai perceber que não era assim. Está errado. E enquanto você não perceber que é dessa forma, você não vai buscar conserto para a sua vida, entende? Por isso que a gente entende libertação quando se trabalha com conscientização, quando a gente trabalha com todas essas áreas que a gente precisa compreender. Por isso que o Cura Minha Noiva não é um congresso de mover, sabe? É um congresso onde a gente para pensar. Nosso propósito aqui é parar vocês e fazerem vocês pensar. Pensar. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Então, quando a gente olha para esse texto que a gente viu, e quando eu compartilho desse princípio, que Deus me fez entender, que nada começa em mim, muito menos termina em mim, mas passa por mim, eu não posso tentar viver a minha vida negligenciando meu passado, e muito menos deixando de levar em consideração o meu futuro, principalmente no que diz respeito aos propósitos de Deus para a minha descendência. Durante muitos anos, eu vivi o meu ministério pensando em mim. Por isso eu não tinha tempo para minha família, por isso eu não tinha tempo para o meu filho, porque eu estava fazendo a obra. Até que um dia, alguns já conhecem essa história, no Dia dos Pais, meu filho estava com 6 anos, hoje está com 11. Eu fui comprar uma roupa aqui no shopping, e eu fui experimentar a roupa, e ele estava conversando com o vendedor, e o vendedor disse para ele: pelo que você está me falando, eu vejo que seu pai é o seu herói. Ele falou: mais ou menos. Ele falou: mas por quê? Ah, meu pai é pastor. Ele fica lá com os DVDs dele lá, fazendo os DVDs dele, ele não tem tempo de brincar comigo. Lá no colégio foi feito um trabalho, onde foi pedido ao meu filho fazer um desenho sobre a família dele. E o desenho que ele fez foi eu, diante do computador, e ele estava aprendendo a escrever. E ele disse assim: papai, vamos brincar? Não. Era essa visão da família dele. E naquela hora que eu ouvi essa declaração, meu pai é pastor. Naquele momento Deus começou a me lembrar de vários homens que foram individualmente, na verdade assim, foram indivíduos tremendamente usados por Deus. Samuel, Josué, Davi. Mas você vai ver que muitos deles acabaram perdendo a sua casa, a sua família. Você vai ver aquela história linda de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo não foi muito longe. Você vai ver em Juízes 2 que nasceu uma outra geração que não conhecia o Senhor e serviram a demônios. Aquele papo morreu só com a casa dele. Você vai ver o que Davi fez com a família dele. Você vai ver que quando Samuel estava velho, tentou passar o cajado para os seus filhos. A nação de Israel falou: não, seus filhos não. Então olha que coisa tremenda. Naquele momento Deus começou a me fazer entender: você está tocando o Brasil, você está tocando famílias, você está tocando várias pessoas e você está perdendo a sua casa. Você acha que quando meu filho virasse adolescente, ele estaria no altar? Você acha que meu filho iria me acompanhar para vender os meus DVDs? Ele iria quebrar os DVDs, porque aqueles DVDs roubaram o pai dele. Consegue perceber? Mas por que eu fazia isso? Porque eu era obreiro, irmãos. A minha visão era de obreiro. O obreiro faz a obra de Deus. O obreiro faz a obra de Deus. E a família que corra atrás desse obreiro. A família, e é por esse motivo que nós estamos vendo hoje que muitos no ministério pastoral já estão no 3º casamento. Por quê? Porque na verdade não interessa mais a família, não interessa mais quem está do meu lado, interessa que eu estou fazendo a obra de Deus.
Por isso que eu te chamei nesse final de semana, para insistentemente te perguntar, qual é a tua obra? O que você está fazendo com a sua vida? Quais os efeitos que isso está gerando ao seu redor? Porque quem sabe Deus não te trouxe aqui para te parar, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Eu louvo a Deus que Deus me permitiu enxergar tudo isso antes que fosse tarde demais. Eu tive que chamar meu filho, limpei a minha casa, limpei meu escritório, tirei todo o equipamento, levei para a igreja, fiz um propósito com Deus, decidi contratar alguém para fazer a edição, que era eu que fazia a edição, eu que gravava, eu que fazia tudo. E olha que coisa tremenda que eu descobri. Tem gente que faz melhor do que nós. Amém? Olha o Guilherme ali, ó. Tem gente que faz melhor do que nós, gente. Eu começava meia-noite. Filho, rapidinho, eu já vou aí. E quem trabalha com edição sabe que 6 horas passam em 6 minutos. Quem gosta de fazer edição, 6 horas passam em 6 minutos. Daqui a pouco eu estava clareando. Meu filho dormiu ali na sala, no tapete. Entende? E eu tive que chamar ele e falar, filho, eu quero te pedir perdão. Você está vendo alguma coisa diferente aqui no quarto? Ele falou, não está mais o computador, não está mais o negócio, a duplicadora dos DVDs. Eu falei, é verdade, porque eu ouvi o que você falou para o vendedor. E ele já ficou preocupado. Eu falei, filho, se eu te perder, acabou o meu ministério. Porque a minha família é o meu primeiro ministério. Entende? Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? E naquele momento, querido, Deus foi fazendo a obra na vida dele. Deus foi ministrando na vida dele. Deus começou a trabalhar na vida dele. Ele foi sendo curado dessa visão pastoral. Ele não queria ser pastor de jeito nenhum. E 1 mês atrás, 3 semanas atrás, ele estava aqui pregando a sua primeira mensagem com 11 anos. Houve cura, está havendo cura. Mas porque eu consegui enxergar antes que fosse tarde demais. Por isso que eu sinto que alguns estão aqui para serem resgatados de uma vã maneira de viver, que por tradição receberam dos seus pais. Diante disso eu quero falar sobre a verdadeira essência do nosso chamado. Quando a gente vai falar sobre essência é aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser, a ideia central, argumento principal. Presta atenção, de acordo com o dicionário, essência é o argumento principal, é a base de tudo, é porque tudo existe. Então, quando a gente fala qual é a verdadeira essência do meu chamado, é o argumento principal para o qual Deus te chamou. Você já sabe? Qual é a essência do seu chamado? Porque a essência é a base principal. E eu creio que por muitos não entenderem isso, estão se perdendo no exercício do seu chamado e ministério. Preste atenção, querido. Voltando lá para 1 Coríntios 3, 7, diz assim: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Preste atenção, nós somos cooperadores de Deus. Nem o que rega é alguma coisa, nem o que planta. Nós somos cooperadores de Deus, porque Deus é que dá o crescimento. O que ele está dizendo aqui? Que a obra é de quem? É de Deus. Nasceu no coração de quem? De Deus. Quem faz crescer? Deus. Ele é o protagonista, irmãos. Ele tem o papel principal. Nós somos o que mesmo? Cooperadores. Você já parou para pensar o que é um cooperador? Cooperador é aquele que ajuda, atua juntamente com outros para o mesmo fim, contribui com o seu trabalho, esforço, auxilia, colabora.
Para pensar nisso. Se a Bíblia está dizendo que nós somos cooperadores de Deus, o texto é claro então em dizer que a obra é dele. Isso significa que ele deseja realizar algo. E aí ele nos chama. Ei, você pode vir aqui me dar um auxílio? Ei, vem cá, porque eu quero te usar para realizar isso aqui. Estou me fazendo entender? Se nós somos cooperadores, o Cura Minha Noiva nasceu no coração de Deus. Olha só, Márcio, tem um monte de pastor que eu não aguento mais olhar para eles. E eu quero ajudá-los. E eu queria que você viesse, que eu quero te usar para cooperar com a obra que eu tenho para fazer na vida deles. Eu vou começar com você. E a partir de você, eu vou tocar a outros. Amém ou não? Ou seja, o que ele está dizendo é que se eu sou cooperador, ele começa por ele. Ele deseja fazer algo numa cidade, ele deseja fazer algo numa vida, e aí ele procura dentre várias pessoas e diz: você, vem cá cooperar com essa obra que eu estou para fazer. Agora presta atenção, vê se é fato isso que eu vou falar. Muitos líderes estão em grandes dificuldades, porque não se alinham ao que Deus está fazendo, mas usam o seu chamado e ministério, dados por Deus, para realizar as suas próprias ambições. Você acha que isso procede? Você acha que grande parte, ou muitas pessoas, ao invés de buscar discernir o que Deus está querendo fazer, o que Deus está fazendo na minha cidade, o que Deus está fazendo no meu bairro, e aonde eu me encaixo nisso, eu vou me unir a Ele para realizar essa obra que Ele tem para realizar, ao invés de buscar: Senhor, abençoa a minha obra, abençoa o meu projeto, abençoa aquilo que eu estou querendo fazer. Você pode imaginar quantos pastores estão endividados, quantos ministérios estão afundando, porque simplesmente entraram por caminhos que não eram caminhos de Deus. Vejam bem, estão fazendo a obra de Deus. São igrejas que abriram, que tem pastores, que estão pastoreando, que estão pregando, mas que estão no deserto, dando volta, e não conseguem avançar. Sabe por quê, querido? Porque ao invés da gente buscar entender o que Deus está fazendo, eis-me aqui, Senhor, se o Senhor quiser me usar, a gente está chamando Deus para abençoar o nosso projeto. Eu estou falando isso, querido, porque quantas vezes eu já faço evento desde que eu me converti, e quantas vezes eu fazia evangelismo na rua, e naquele exato momento vinha a chuva. Pô, Senhor. E na verdade eu ficava triste com Deus, porque parece que Ele não estava abençoando o meu projeto. O evento era meu, a vergonha era minha, o dinheiro empatado era o meu. Você consegue perceber? A maior demonstração de que aquela obra não era de Deus é que na verdade eu ficava triste com Deus, porque Ele não me ajudou a fazer algo para Ele. Agora, quantas vezes, querido, nós fizemos o projeto Venha Teu Reino, que são 4 noites de adoração na praia de Piratininga, e de repente a chuva começava a cair. Nós temos um vídeo na internet de 2011, que na primeira noite estava chovendo, a gente estava lá, e as pessoas indo aceitar a Jesus lá na frente, toda molhada, o pessoal da intercessão com guarda-chuva, assim que não servia para nada, estava todo mundo molhado, porque caiu um toró, ninguém saiu, e as pessoas iam molhadas lá na frente entregar a vida a Jesus. Quantas vezes a gente teve experiências da gente até ir perguntar a Deus, porque o tempo já estava fechando: Senhor, é para a gente ir ou não? E Deus se levantava dizendo: quantas vezes eu vou ter que dizer que é para ir? Quantas vezes vocês vão ficar me perguntando se é para fazer ou se não é para fazer? Eu já não mandei fazer? E de repente a gente ia para lá, irmão, chovia em todos os lugares, e não chovia na praia de Piratininga. Chegavam pessoas lá falando: meu Deus, como é que é? Está tudo parado aqui no trevo, está tudo parado. E em Piratininga não tinha nada.
Sabe por quê? Porque se tivesse chuva ou se não tivesse chuva, a gente ia estar lá, porque nós estávamos levantando um altar para o Senhor. Aquilo era obra de Deus. Consegue perceber, querido? Terça-feira agora, nós estivemos em Itaipuaçu. E olha só o que aconteceu. Há uns 2 meses atrás, eu estava pensando aqui, porque várias pessoas, mais de 50 pessoas da nossa igreja estão morando em Itaipuaçu. E toda hora que eu conversava com alguém, mudou para Itaipuaçu. Eu falei, caramba, está todo mundo indo para Itaipuaçu. E a partir daí, eu comecei a parar para discernir, peraí, tem alguma coisa que Deus está querendo fazer em Itaipuaçu. Só eu de pastor sou daqui. Todos os pastores da nossa igreja moram em Itaipuaçu. Vários obreiros, vários intercessores em Itaipuaçu. Um monte de gente em Itaipuaçu. Eu tenho que parar para perceber o que está acontecendo. Que migração é essa? Entendeu? Que migração é essa? E aí, aquilo foi ficando forte, até que eu decidi chamar todas as pessoas que moravam em Itaipuaçu aqui. E eu falei, eu quero orar por vocês, porque eu sinto que algo está para acontecer em Itaipuaçu. 2 semanas depois, foi aquele temporal que acabou com minha casa, minha vida e várias outras situações. E quem se levantou em Itaipuaçu? Várias pessoas do Ministério Palavra da Vida montaram uma base lá dentro, sem que a gente até falasse. Porque eu falei, se prepare, porque se Deus está mandando vocês para lá, é porque Deus tem uma obra e vocês vão cooperar. E aí começou uma obra lá. E aí, terça-feira agora, nós fizemos um culto lá dos aniversariantes. E eu fui lá compartilhar. E de repente eu trouxe uma palavra. E tinha um casal sentado na minha frente. E o rapaz estava quase dormindo no colo da esposa. Sabe, como se não tivesse nem aí para o culto. Meu Deus, acaba logo com isso. E na minha frente, daqui a pouco, quando eu acabo de pregar, eu faço o apelo, ele levanta as mãos. Falei, como assim? E aí, orei por eles, e daqui a pouco vem um outro rapaz, pastor, vamos ali fora, ela estava com vergonha, ela quer entregar a sua vida a Jesus. E aí nós fomos lá, e ela falou, pastor, as minhas amigas já me chamaram várias vezes para ir na igreja, e nunca dava vontade de ir, mas hoje, falei, amor, vamos ali, na festinha que vai ter ali? E eu vim, e semana passada, aí o marido entrou e falou, pastor, semana passada a gente estava na cama, antes de dormir, eu falei, a gente tem que buscar Deus. Nunca foram evangélicos, a gente tem que buscar Deus. E aí de repente, eles estavam ali numa festa de aniversário, onde teve uma palavra e os dois se entregaram a Cristo. Mas se entregaram assim, famintos, ficaram ali conversando, querendo saber mais de Deus. Sabe o que Deus mostrou naquela hora? É assim que eu faço. Sou eu que trago as pessoas. Sou eu que levo as pessoas. Sou eu que converto as pessoas. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Mas eu sinto de compartilhar algo aqui, porque essa primeira noite eu quero apenas ativar dentro de você esse entendimento de qual é a sua obra. Porque muitas vezes a gente está tentando forçar algo que Deus não quer que a gente faça, ou então estamos com a motivação errada. A nossa igreja era lá dentro de Piratininga, no fundo de uma rua. E de repente várias pessoas começaram a chegar lá, num tempo certo de Deus. Quando a pastora Márcia foi orar pela nossa inauguração, ela falou, olha, Deus está mandando dizer que aqui vai ser a caverna de Deus. Ele vai tratar vocês aqui no oculto, para quando chegar o tempo, vocês aparecerem. Ou seja, a gente estava escondido, irmãos. Um dia o motorista do ônibus falou para um visitante, ele chegou lá brigando comigo, falou, pô pastor, vocês têm que botar uma placa lá em cima, porque nem o motorista sabe onde é essa igreja. Eu fui perguntar a ele, ele falou, rapaz, eu sei que tem um lugar ali que a gente para, desce uma galera e entra num buraco, quando eu olho no retrovisor sumiram. Tem um buraco ali dentro, entra uma galera ali e some. As pessoas só iam por indicação, irmãos, e muitas do Espírito Santo, porque ninguém convidava e elas apareciam. Era uma casa, não dava para saber que era igreja. Entende? E aquilo foi crescendo, até que a gente veio parar aqui. E aí quando a gente parou aqui,
A nossa expectativa era o quê? Que muito mais pessoas viriam. Afinal, Deus nos deu um lugar desse tamanho. E de repente não vieram as pessoas. E eu falei, como assim? Se as pessoas iam lá no buraco, por que elas não vêm aqui na porta? O ônibus para na porta. E naquele momento foi quando Deus falou, aí é que está, meu filho. Foi eu que levava lá, era eu que levava no buraco. E sou eu que vou trazer para cá. Não ponha sua expectativa nisso aqui. Você consegue perceber? Sou eu que conduzia, era eu que conduzia elas lá. E sou eu que vou conduzi-los aqui. Não coloque a sua expectativa nesse lugar. Percebe? Eu já não orava, porque para mim só esse lugar já chama atenção. Você já nem ora mais do que quando você está no fundo de uma rua, de quando você está escondido, é ou não é? Você não ora igual. Você está na cara do gol agora, para que orar tanto? Se já está a propaganda ali. Consegue perceber, queridos? Por que eu estou falando isso? Porque de repente Deus está querendo curar a tua motivação. Está tudo retido. Porque se Deus liberar, você se perde. Você se perde. Consegue perceber a necessidade da cura da noiva? A partir do altar? Então, querido, eu queria colocar isso nessa noite, porque é muito forte no meu coração o que Deus está para fazer na nossa vida nesses dias. Porque quando eu comecei a perceber essa questão, o nosso chamado está ligado à obra que Deus deseja realizar em um lugar ou na vida de alguém. E aí uma pergunta então para esses dias é: que obra Deus deseja realizar através da minha vida? Você já sabe isso? Sabe por quê? Ninguém é apenas chamado para ser pastor, mas sim chamado através do ministério pastoral para cooperar com a obra de Deus na vida de alguém. Vê se você alcança o que eu estou falando. Eu estou falando aqui, qual é a essência, a verdadeira essência do nosso chamado? A gente está dizendo que a verdadeira essência é o quê? A vontade de Deus, não é isso? A gente é cooperador, então a nossa essência está naquilo que Deus quer fazer. Ele está chamando, vem cá, que eu quero que você coopere comigo. Então, se isso é verdade, a nossa essência está completamente ligada àquilo que Deus quer fazer na nossa cidade, no nosso bairro, na vida de alguém. Por isso, ninguém é chamado simplesmente para ser pastor. Ninguém é chamado simplesmente para ser pastor. Não, Deus tem uma obra para realizar. E Ele quer que através do ministério pastoral nós venhamos a cooperar com aquela obra. Então, ninguém pode dizer simplesmente qual é o seu chamado. Não, eu sou pastor. Não, pastor é o meio pelo qual eu vou cuidar de algumas pessoas específicas. Você é pastor de quê? De jovem? Você vai trabalhar com quem na área ministerial? Que obra Deus está querendo realizar na vida de alguém? E Ele decidiu chamar exatamente você por causa da sua identidade, por causa dos talentos que Ele te deu, por causa da unção que Ele tem derramado sobre a sua vida. Por isso que Ele escolheu você e não outro. Entende? Então, o que está acontecendo hoje? Quantas pessoas você conhece que tem sido levantado ao ministério pastoral porque simplesmente é um obreiro fiel? Porque simplesmente trabalha na igreja fielmente? Porque simplesmente prega bem? E aí automaticamente ele é ungido pastor. Mas qual é a essência do chamado dele? Quantas igrejas, querido, tem um monte de pastor que não é pastor. Era apenas um obreiro fiel. E o pastor decidiu dar uma promoção. Era apenas um obreiro fiel. Ama o Senhor, ama a obra de Deus. E o pastor decidiu honrá-lo. Vou te ordenar pastor. Não, cara, pastor é o meio pelo qual eu realizo uma obra específica. Entende?
Por isso que antes de ser ordenado a algum ministério, qual é a minha obra? Que obra Deus quer que eu coopere? Coopere com o quê? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu estou realizando a obra de Deus, cooperando com aquilo que Ele quer fazer na vida de cada um de vocês. Deus tem uma obra específica para realizar na vida de cada um de vocês. E Ele decidiu me chamar e falar: Márcia, eu te dei uma identidade, eu te dei talentos, e eu quero usar tudo isso para que essa obra que eu tenho para realizar na vida dessas pessoas aconteça. Por isso que o Cura Minha Noiva nasceu. O Cura Minha Noiva não é um projeto do meu coração. O Cura Minha Noiva é uma obra que Deus deseja realizar na vida de tantas pessoas. Então, por isso, querido, nessa noite, eu queria chamar a sua atenção. Porque quem sabe, você pode hoje estar no lugar errado. Por isso, quem sabe, você pode estar hoje vivendo fora daquilo que Deus tem para a sua vida, mesmo que você esteja fazendo a obra de Deus.